Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas. Com imagens no Facebook da Rádio Dom Fuas e do Jornal Porto-Mocense. Entrevistas com os artistas, conversas em direto com dezenas de convidados e diretos a qualquer momento de vários pontos do recinto. Patrocínio. Uma refeição rápida e saborosa em Porto de Mós? Venha ao Dom Vilas Café, na Avenida da Igreja, frente à farmácia. Encontra grelhados, tapas e petiscos variados a qualquer hora do dia. E não deixe de experimentar os nossos famosos caracóis. Dom Vilas Café, a melhor opção para uma pausa deliciosa em Porto de Mós. No talho Luve e Pedro temos para si as melhores carnes, os melhores enchidos e uma seleção de vinhos nacionais. Garantimos a qualidade dos nossos produtos e o sabor especial da nossa terra. Talho Luve e Pedro, em Porto de Mós, frente ao Espaço Jovem. Encomendas 244 027 045. Talho Luve e Pedro, um primor de talho. Precisa de reparar o seu telemóvel, computador ou televisão? Visita Pixel ao Rubro, a nossa oficina no Intermarché da Comeira Juncal. Os nossos técnicos especializados utilizam as melhores ferramentas e peças para garantir a reparação rápida e de qualidade. Pixel ao Rubro. Frutas Amado, a distribuir qualidade desde 1992. Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas. Muito boa noite, estamos mais uma vez em direto das festas de São Pedro em Porto de Mós para mais uma emissão especialíssima em que estamos no recinto a apresentar vários convidados, também entrevistas com artistas. Hoje vamos ter Jimmy P, ele que é o cabeça de cartaz que entra em palco às 22h30, mas não só. Eu tenho comigo hoje Marta Botas, a jornalista de serviço que vai entrevistar os nossos convidados. Como estás, Marta? Estou bem, estou bem. Também. Sem o microfone é um bocadinho complicado. Já temos connosco o nosso primeiro convidado, César Vitorino, da Cozinha de Demonstração. Passava-te a palavra, Marta. Boa noite, César, como está? Tudo bem? Sim, tudo bem, boa noite. Preparado para esta noite? Sim, preparado, com toda a certeza. Estive a pesquisar sobre si e sobre o restaurante. Percebi que o seu objetivo é proporcionar aos clientes uma culinária autêntica e singular através de pratos únicos baseados na criatividade e na utilização de ingredientes sazonais, é verdade? Sim, tentamos trabalhar com produtos sazonais, com produtores ali mais locais, mais perto ali do restaurante. A região permite-nos algumas coisas, outras não, às vezes torna um bocadinho mais difícil alguns produtos, mas sim, o objetivo que quando abrimos o restaurante sempre foi esse. E o que é que o motivou a participar na Cozinha de Demonstração aqui nas festas de São Pedro? Na verdade, o que motivou foi um desafio do Samuel, que entrou em contacto connosco no restaurante, perguntou se nós estávamos interessados em participar, em dar a conhecer o restaurante, mostrar às pessoas aquilo que nós fazemos, e a aceitação foi fácil, então aceitámos logo. Espero que corra bem, claro. Claro que vai correr bem. Com a temperatura que se faz sentir, tem tudo para correr bem, certo? Anda por aí muita gente. Sim, anda por aí muita gente, tem tudo para correr bem, as pessoas, o espaço é grande, podemos mostrar aquilo que fazemos, então acho que tem tudo para correr bem, sim. Como é que peço desculpa. Como descreveria a sua abordagem à cozinha e de que forma é que essa filosofia está refletida nos pratos que vai apresentar aqui esta noite? A minha abordagem à cozinha é feita porque o nosso restaurante é um bocadinho à base, aquilo que nós fazemos no restaurante é um bocadinho trabalhado sobre a lenha e sobre o carvão, e o que eu vou fazer hoje vão ser umas lulas com um molho de manteiga fumada e creme fraiche, e é mostrar aquilo que nós fazemos, que é o sabor da lenha vai estar lá, vai estar o fumo, as lulas são grelhadas, e então o alho francês, que é um acompanhamento, é grelhado, e então é mostrar um bocadinho daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, na verdade, e mostrar aquilo para quem nunca foi, para mostrar, para verem aquilo que nós fazemos. No fundo também procurei uma solução mais saudável ao optar pelo grelhado. Inicialmente, quando abrimos, a solução nunca nos passou pela cabeça ser saudável ou não. Tentamos que a cozinha, que aquilo que os pratos que nós fazemos, seja pratos com sabor, sejam autênticos, que marque aquilo que nós somos.
Pois o saudável é o que vem atrás com aquilo que nós fazemos, nunca foi a pensar nesse aspecto. O que é que considera essencial para que o prato seja verdadeiramente autêntico e singular? Para que seja verdadeiramente autêntico e singular, eu acho que tem que ser um prato que seja criado por nós, que as pessoas entrem, comam e sintam que tenham que ter uma opinião. Por vezes boa, por vezes más, porque isso também acontece, porque os gostos são todos diferentes. Aquilo que nós fazemos é muito sobre aquilo que, aliás, a cozinha que eu faço é muito sobre aquilo que eu gosto, mas a pessoa quando sai tem que ter uma opinião sobre aquilo que eu fiz, se é bom, se é mau, e temos até uma sobremesa no restaurante que marca muito a cozinha, que é um cheesecake que foi criado por nós. E aquele prato, aquela sobremesa diz muito daquilo que as pessoas têm que dizer, que têm que marcar, têm que ter a opinião delas. Quando elas saem têm que dizer ou é bom ou é mau, porque isto também acontece, não é sempre bom, nem toda a gente gosta. É nesse sentido. E essa sobremesa tem muita saída? Sim, tem muita saída. Há umas pessoas que por acaso que é um cheesecake que não é nada de tradicional, não é aquele cheesecake cozido de forno, é um cheesecake inspirado num cheesecake que eu provei no Japão. É uma mousse de leite, uma mousse de queijo e é avelã ralada por cima, e tem umas pessoas que adoram e depois tem outras que dizem não, isto para mim não é cheesecake, eu não como, eu acho que estás a fazer isto errado. Pronto, eu acho que isto é o que marca a nossa cozinha, pronto, é o que marca quando a pessoa sai, tem que ter a opinião dela, ou é ou não é, ou interioriza aquilo e diz ok, isto se calhar até é o que eu gostava de provar, e sai feliz. Porque no fundo cada um tem os seus gostos. Cada um tem os seus gostos, e ali é a base daquilo que nós fazemos, é sobre o nosso gosto. Normalmente a cozinha dos chefes é muito aquilo que eles gostam, não é? Claro, eu já conheci chefes que não gostavam de algum fruto, ou banana, ou pêssego, e dizem não, isto na minha cozinha não entra porque eu não gosto. E eu no fundo hoje percebo o porquê é que eles não punham, e eu acabo por fazer o mesmo. E o que é que não entra na sua cozinha? Eu dei o exemplo da banana, que é uma coisa que eu não gosto, então a banana não entra na minha cozinha. Vou também perguntar-lhe até que ponto é que o contexto local e as tradições gastronómicas da região influenciaram as suas escolhas para este evento. A minha escolha para este evento, por sinal, nada teve a ver com o que é, aliás, os legumes são locais, mas nada teve a ver com receitas tradicionais. Aliás, o meu restaurante não é muito focado nas receitas tradicionais. Tenho, se calhar, uma sobremesa de vez em quando, que é mais tradicional, mas eu tento fugir um bocadinho, porque há tanto restaurante a fazer tradicional, e bem, não tenho nada contra, mas eu não era aquilo não é aquilo que eu quero fazer. Eu quero marcar um bocadinho pela diferença, e para fazer tradicional eu acho que há muitos restaurantes a fazer tradicional, de norte a sul. Acho que não era preciso mais fazer como os outros fazem, mas pronto, não era isso que eu pretendia. Ou seja, pretende ser diferente e original também? Sim, pretendo ser diferente, original, mas acima de tudo que as pessoas gostem. Este é o que eu pretendo. Não basta ser diferente e original e no final do dia depois as pessoas não voltarem ou não gostarem. É bom sermos diferentes, sermos originais, que é o que nós queremos ser, mas também queremos que as pessoas gostem. É importante gostarem. Como é que equilibra a inovação com o respeito pelas tradições culinárias? Pois, torna aqui um bocadinho o respeito pela tradição culinária. É assim, não, usa-se mesmo no tipo de cozinha que eu faço, usa-se algum respeito pelas tradições culinárias no sentido de técnicas. Pronto, há as técnicas do grelhar, do pôr no forno, do estufar, pronto, nós
preservamos as técnicas, mas depois o produto que nós entregamos não é o sabor tradicional, pronto, mas as técnicas nós preservamos aí o que é tradicional, com toda a certeza. Ok. E quais é que são as suas expectativas para esta noite? A minha expectativa é que as pessoas no final da noite, claro, digam que o que eu fiz está bom, eu não espero outra coisa. Claro, também vai haver pessoas que vão dizer o prato sabe muito a fumo, ou há sempre alguém que não gosta, mas as minhas expectativas são só que as pessoas gostem, que aproveitem, na verdade, aproveitem aquilo que estamos ali a fazer. Eu, claro, estou a contar com a ajuda da senhora Eunice para isso, para que ela os influencie, que eles gostem. Não, mas eu acho que as expectativas são boas, não há nada a dizer sobre isso. Aqui já, a título de conclusão, até porque tenho que fazer o seu trabalho, que mensagem é que gostaria de deixar aos visitantes que vão assistir à sua demonstração e provar os seus pratos esta noite? A mensagem que eu posso deixar é que, apesar da minha cozinha não ser tradicional, e nós às vezes darmos alguns sabores tradicionais em algumas coisas, é que arrisquem sem medo, estejam descontraídos, podem dar opinião, seja ela positiva ou negativa, porque eu acho que, acima de tudo, quando nós somos crianças, nós incentivamos as crianças a provar. Eu acho que isso tem-se perdido com o tempo, e nós vemos muitos adultos a dizer eu não provo. Às vezes pessoas com 40 anos faz-me um bocadinho de confusão a dizer que não provam. E custa ouvir isso, porque quando são crianças nós incentivamos. Então acho que é só arriscarem e deixarem-se ir pelo espírito, às vezes, da coisa, que não custa nada provar. Acho que é só isso que eu espero das pessoas. E vai correr bem, certamente vai correr bem. César, agradeço então a sua presença e desejo continuação de uma boa noite e um bom trabalho. Obrigado. Esperemos bem que corra bem e muito boa sorte neste desafio da cozinha de demonstração. E foi o nosso primeiro convidado nesta emissão especial da Rádio Nonfuas, em direto das festas de São Pedro em Porto de Mós. De recordar que o cabeça de cartaz hoje é Jimmy P, e vamos ter uma entrevista com ele na segunda hora, a partir das 21 horas, onde eu tive a oportunidade de falar com ele para ele também nos explicar muito deste concerto. Marta, o que estás a achar destas festas? Sei que é a tua primeira vez por aqui. Como é que isso está a correr? Tuas primeiras impressões? Bom, já estamos um bocadinho no final. Sim, fiquei bastante surpreendida, porque não estava à espera que fosse um evento tão grande, que o espaço fosse tão grande e tivesse tantos elementos, tantas iniciativas. E hoje temos muita gente pelo recinto também. Sinto que não está tanto como ontem. Ontem, se por acaso tivesse estado por cá, tinhas visto uma enchente de pessoas com a Bárbara Tinoco. Foi mesmo muita gente, arrisco-me a dizer milhares de pessoas que estiveram por aqui em Porto de Mós para ver a Bárbara Tinoco, e foi um concerto muito giro e que valeu totalmente a pena. Não sei se já viste as fotos, algumas das fotos. Já vi. Cheíssimo. Mas esta noite também é capaz de mexer um pouco. Sim. Enquanto esperamos pelo próximo convidado, vamos ter também hoje outras coisas. Além do Jimmy P, que é o cabeça de cartaz, também vamos ter um espetáculo com o Too Good, que é um rapper, e depois animação com o DJ Fó a partir da 1h30 no palco Superboc, e a habitual vacada a partir da meia-noite. Não sei se gostas de Jimmy P, é o tipo de música que... Eu não conhecia Jimmy P, mas quando soube que ele vinha fui pesquisar e até gostei de algumas músicas. Sim, eu por acaso tenho uma nova música, o Aura é o seu último lançamento, também já tinha tido o Fogueira, e ele também, na entrevista que eu lhe fiz, disse que este será o primeiro concerto deste novo formato que ele está a criar. Ele veio agora de férias e vem estrear um novo formato ao Porto de Mós, que é sempre muito bom vermos que os artistas vêm a Porto de Mós apresentar coisas novas, e espera-se um grande concerto, com certeza, aqui em Porto de Mós. Mas não só, também temos o Too Good, como já tinha dito, o DJ Fó,
e avacada no picadeiro. E já chegou o nosso próximo convidado. Vamos esperar que ele se sente. O telemóvel. Que ele se sente é o vereador Rui Marto, que vem aqui dar uma entrevista. A Marta vai-lhe fazer as perguntas devidas para isso. É verdade, temos aqui esta noite connosco, neste final de tarde do 8º dia das festas de São Pedro, o vereador Rui Marto, da Câmara Municipal de Porto de Mós, que foi reeleito pelo PS, sendo por isso da oposição. Boa noite, Sr. Rui Marto, como está? Boa noite. Boa noite ao auditório também. Começo por agradecer a sua presença. Vou também perguntar-lhe se foi difícil chegar aqui ao recinto e encontrar estacionamento. Não foi difícil chegar, foi difícil encontrar estacionamento, mas pronto, resolveu-se a coisa, veio-se com algum tempo de antecedência e resolvemos tudo. Já estava difícil desde as 6 da tarde. Já sabíamos que ia ser assim. Começo então por lhe perguntar que importância atribui às festas de São Pedro do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista na qualidade de autarca. Assim, a minha ideia, eu penso que ela já é conhecida há muito tempo, eu acho que são o ponto alto da atividade das associações que participam e, acima de tudo, é a altura em que todos somos portumosenses. Portanto, em termos de agregação no território, em termos de vêm as pessoas da Cabeça Viada, vêm do Alqueidão ou vêm de uma outra qualquer freguesia, e neste período de 15 dias ou uma semana e um bocadinho, somos todos portumosenses, coisa que muitas vezes ao longo do ano não acontece assim, porque andamos todos a medir o que é que se investe aqui, o que é que se faz acolá. Quando nesta altura não, todos nos juntamos, todos colaboramos para a grandiosidade do concelho. Ok, então basicamente nesta altura está-me a dizer que existe um senso de comunidade que em outras alturas do ano não se verifica com a mesma intensidade, com a mesma força. Eu penso que é a única altura do ano em que se sente, em que se tem este sentimento. O São Pedro, e é assim que é conhecido, é comum a todos. Portanto, nós vamos, se nós estivermos fora, nós convidamos para vir a São Pedro. Nós convidamos os nossos amigos que são de fora para vir a São Pedro. Portanto, acho que fica tudo dito com este tipo de afirmação, porque realmente todos sentimos isto e ninguém está a dizer que é a tasquinha deste ou a tasquinha daquele. Isso resolve-se tudo depois, mas a começar é o São Pedro. Qual é que é a sua avaliação geral no que diz respeito à organização desta edição das festas? As tasquinhas estão, pelo menos eu tenho vindo mais ou menos dia sim, dia não, e o que se sente é que as tasquinhas estão a correr bem. As tasquinhas não, desculpa, as festas estão a correr bem, é diferente. Eu continuo a achar que o coração das festas são as tasquinhas, mas basicamente se tivesse que fazer aqui uma avaliação, seria uma avaliação amplamente positiva. Vou-lhe perguntar também em que medida é que considera que as festas de São Pedro estão a corresponder às expectativas da população em geral? Eu acho que a resposta é fácil. A gente vem aqui 10 vezes e vemos 10 vezes o recinto cheio, em que muitas das pessoas que vemos são do concelho, como dizia há bocadinho, das partes mais afastadas da sede do concelho. Portanto, eu acho que isto dá muita resposta, dá a resposta total àquilo que está a perguntar, ou seja, as pessoas revêem-se, aderem, vêm, já vieram também, começaram logo com as marchas, e neste momento sentem isto como sendo seu. Pronto, é um bocadinho na sequência da primeira questão. Portanto, isto as pessoas aderem porque sentem que é, e tanto que se nós formos para as pessoas mais antigas, se calhar aderem menos. Isto também tem feito o seu caminho, não é? Isto não se fez de um dia para o outro, nem sequer de uma década para a outra. Eu há 20 anos sentia isto de uma forma diferente e já andava por aqui nas mesmas andanças. Portanto, sobre esse assunto acho que não tenho muito mais a acrescentar. Ok. Enquanto vereador da oposição, sente que há abertura por parte do Executivo para integrar sugestões dos restantes membros na definição do programa e na logística do evento? Não, eu até agora tenho estado a ser acordado, tenho estado a ser muito, muito politicamente correto, mas quando vamos para esse campo, não há qualquer abertura para nada. Nós não somos vistos nem achados para nada, e este ano o que recebemos foi um convite para ir
a Lisboa à fila num dia em que todos os três estávamos a trabalhar para verificar a apresentação. Este ano julgo que nos deram o cartaz um dia antes, o ano passado nem isso aconteceu, portanto não tem havido essa abertura, não tem havido a abertura para discutir as festas, porque eu acho que as festas, com todas estas qualidades que eu lhe atribuo, tem muita coisa que podia e devia ser discutido, mas não tem havido essa vontade, e depois entra-se aqui naquele joguinho que às vezes só serve para isso mesmo, que são do fundo ou são da Câmara, ou é o fundo que promove ou é a Câmara que promove, mas depois vai-se ao palco e diz que é a Câmara e não que é o fundo. Quer dizer, andamos aqui sistematicamente nestes jogos palacianos, que para o que é, ou para o que dá jeito é Pedro, para o que não dá jeito é Paulo. Portanto, essa resposta é claramente negativa, não tem havido, nunca houve. No tempo que eu estive aqui, ou tenho estado na oposição, nunca houve essa, e acima de tudo nós vamos sabendo, como qualquer um dos que está aqui vai sabendo, nós vamos vendo dia a dia, umas vezes vimos mais, outras vezes vimos menos, há situações que nos passam completamente ao lado. Portanto, espero, há de vir aí um executivo novo, há de vir uma forma nova. Nós também esperamos que mesmo os atuais tenham sempre alguma vontade de modificar aquilo que não correu bem num determinado ano. Portanto, esperemos que esse caminho também seja uma parte do caminho que se tem feito e que se há de continuar a fazer. Ok, entendo então que a mudança estaria assente numa mudança a nível do executivo. Uma mudança de postura, porque quem lá está não tem que estar fechado toda a vida na mesma coisa. Quer dizer, costuma-se dizer que só os burros é que não mudam, e neste caso acho que tem havido situações, e principalmente neste mandato houve situações suficientes para ter havido uma mudança de atitude, porque nós podemos passar por cima de tudo, mas aquela situação que aconteceu o ano passado foi muito grave e devia ter havido, acho que devia ter despoltado esta mudança de atitude. Não aconteceu, esperemos que com o tempo, com o passar do tempo, vai acontecer essa situação. Ok. Considera que os recursos públicos investidos neste evento anual são proporcionais ao impacto cultural, económico e social que o evento tem na Vila e também no Concelho? Assim, em relação a isso, eu acho que, dada a classificação e a forma como eu já falei das festas, há de haver certamente recursos públicos mais mal gastos, vamos dizer assim. Eu sou defensor, há muito que sou defensor de que este período terão que ser as grandes festas do Concelho, e eu sou favorável a um investimento nesta altura muito mais que andarmos a fazer festas de terra em terra durante o ano todo. Se formos para esse campo já seria diferente. Agora, há uma coisa que eu também não disse na pergunta anterior, mas nós também não temos noção de qual é o volume dos recursos públicos que há, e acho que também aqui poderia evoluir e devia de evoluir, e muito, porque nós nunca sabemos, não temos noção, há de haver quem tenha, mas nunca há noção do volume financeiro que é posto neste evento, porque nós sabemos que há um determinado valor que é atribuído ao Fundo Social para pôr o cartaz, que é assim que se fala, mas depois temos toda uma panóplia de serviços, sei lá, o aluguer das tendas, a segurança, os módulos de casas de banho, a promoção que ninguém sabe muito bem como é que é feita nem paga, ou seja, o próprio recurso aos funcionários da casa, ninguém, quando eu digo ninguém, estamos a falar da nossa parte, não temos a mínima noção do volume de horas que é posto neste evento, e tudo isto são custos. Acho que também aqui poderia haver uma evolução no sentido de haver uma apresentação de contas no fim, porque a importância é enorme, como eu digo, justifica um bom investimento, mas quando o investimento é grande, precisamente por isso é que tem que ser devidamente quantificado e controlado e apresentado, não é? Quando não é controle naquela situação, quando são 5 cêntimos para lá ou 10 para o outro lado, não é nesse sentido.
É no sentido de haver uma apresentação e estarmos todos no mesmo patamar. Nós neste momento não estamos. Mais equitativa, neste caso. Não, acho que é útil para o Conselho. Ou seja, é útil para o Conselho que nós, de um momento para o outro, estamos aqui a tirar situações para o ar que depois não têm qualquer correspondência com a realidade, mas não tem havido essa transparência de apresentar. É nesse aspecto que eu falo. Acho que era fundamental haver uma apresentação de contas, até porque se qualquer pessoa nova que entre na Câmara não tem a menor noção de qual é o caminho a percorrer. Ou seguimos sempre no mesmo caminho que já está, sempre com a tentativa de melhorar, mas nunca há hipótese, a menos que seja no terceiro ou quarto ano, que já se passaram pelas 2 ou 3 experiências anteriores, que se vai perceber onde é que se pode atuar ou não, mesmo no modelo de gestão. Sei lá, estou a falar aqui de um elemento que se pode pôr a qualquer momento, porque isto já dá um volume tão grande. Nós vemos aqui os milhares de pessoas que aqui estão. Isto é um volume enorme e tem que ser um volume enorme de dinheiro que entra e sai. Por isso é que eu estou a falar desta forma. Por falar nisso, como é que vê o papel das associações locais nestas festas? Pergunto-lhe também se acha que lhes é dada a devida valorização e condições para participarem da melhor forma. Assim, a minha ideia é que a importância das associações é que elas são o coração das festas. Não vale a pena, no meu entender, meta-se um artista mais renomado, menos renomado, o coração das festas é aqui esta parte das tasquinhas. É aqui que nós encontramos pessoas que não vemos a maior parte do ano, é aqui que nós convidamos amigos de outros concelhos a vir ao nosso concelho. E, obviamente, tudo isto é feito pelas associações. E eu falo das associações e aproveito para falar das pessoas que trabalham para as associações. Porque eu posso estar enganado, mas também me parece que nos dias que passar a ser tudo pago, se calhar temos aqui uma dificuldade grande e começa a haver desistências sucessivas e podemos ter aqui necessidade de fazer outra coisa qualquer. Portanto, espera-se, ou pelo menos eu espero que isso não aconteça, mas quer o trabalho das associações, quer o trabalho das pessoas que ajudam as associações, e depois, como disse há bocadinho, não consigo quantificar, não consigo aqui encaixar, mas depreendo que também um trabalho muito grande dos funcionários do município. Lá está, também tem a tasquinha deles, mas no desenvolvimento deste evento, acho que, vamos dizer, que o voluntariado é fundamental nesta coisa. Em termos de condições, ainda estava agora aqui a falar enquanto estava à espera com uma senhora de uma associação e já tinha ouvido mais vezes, parece que continua a haver algumas dificuldades dentro das próprias barraquinhas das tascas, as temperaturas são enormes, portanto elas quando foram feitas, e eu estive na execução delas, era para ser um processo gradual. Pelo menos aparentemente também tem havido aqui alguma pouca vontade de evoluir com o que se tem. Fica aqui com a dúvida se há ou não vontade de se fazer mais alguma coisa, mas de facto a gente não pode andar, porque entretanto já passaram 8 ou 9 anos, penso que das primeiras já vamos nos 10º ano, e as pessoas continuam com as mesmas queixas que tinham há 10 anos atrás. Qualquer município tem que fazer uma evolução diferente e não andar 10 anos com os mesmos problemas. Sim, porque já houve pessoas a passar mal devido às temperaturas elevadas que se fazem sentir nas cozinhas. Se nós cá fora temos temperaturas elevadas, imagino quem está lá dentro com um monte de fogareiros e fogões e há soluções técnicas para fazer. Tem que haver vontade de estudar atempadamente o assunto, mas isso também há lá técnicos na Câmara, certamente também sabem fazer. Mas por isso é que eu digo, não se tem percebido muito bem qual é a vontade do Executivo neste às vezes sente-se, por exemplo, o ano passado fez-se aqui esta zona nova, sente-se que quer ampliar, há aquele projeto de mudá-las de sítio, não consigo perceber. O que eu consigo perceber é que não podemos estar 10 anos sem a necessária evolução, até porque há 10 anos a gente estava da época em que se tirava uma chapa quando estava mais calor, naquele tempo das barraquinhas de chapa e madeira, e neste momento já ninguém se lembra disso, já a evolução
foi completa. Este ano eu reparei que houve, por exemplo, algumas mudanças ao nível da localização das casas de banho, certo, e também de outros elementos aí no recinto. Há aí uma área que parece mais espaçosa. Com a abertura o ano passado para esta área do campo sintético antigo, é óbvio que fica tudo mais amplo, havendo mais espaço, dá para se fazer uma reorganização mais apropriada, mais funcional, a maior parte das vezes. Aqui, a título de conclusão da minha parte, eu vou-lhe perguntar que mensagem é que gostaria de deixar a quem está a assistir a esta emissão e também a quem ainda não veio às festas de São Pedro e ainda tem a oportunidade de vir esta noite e também amanhã. A mensagem eu já comecei por dizer, portanto, isto é o sítio de excelência para encontrar todos os portunosenses. Nós só ganhamos se formos todos portunosenses, independente de sermos meirenses, alqueidoenses ou juncalenses, pronto, de uma qualquer freguesia do concelho. Portanto, é sempre um sítio em que é praticamente impossível nós passarmos de um lado para o outro das festas sem encontrar alguém que já não vemos há não sei quanto tempo. Portanto, ainda temos um dia e um bocadinho do outro de excelência para usufruirmos dessas possibilidades. Penso que sintetizo desta forma a minha ideia sobre o que se está a passar. Agradeço então a sua presença, Sr. Vereador, e desejo-lhe continuação de uma boa noite. Muito obrigado, então. Uma boa noite também para todo o auditório. Muito obrigado. Agora tenho em linha Pedro Pestana. Ele já estava à espera de nós, mas não entrou. Pedro, por onde é que estás? Olha, não estou muito longe. Estás-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Eu não estou muito longe, estou aqui na zona mais comercial, onde estão aqui todos os espaços de várias empresas da nossa região, e uma delas é aqui a Auto Jordão, e tenho comigo o responsável da Auto Jordão, o Fernando. Fernando, já são muitos anos ligados a isto da oficina, também multimarca, uma oficina que já tem muitos anos aqui na nossa região. Sim, nós já temos 29 anos. Começámos em 1996 e já vão 29. E a tua experiência é que tem muito mais anos? Sim, eu já ando do motor dos carros já há mais de 40 anos. Não vou dizer mais quantos, mas já há mais de 40 anos que ando de volta dos carros. Muito bem, é uma oficina de multimarca que tem também ao longo destes anos evoluído muito. Estamos desde dos anos que começaram, mas com muita vontade, e essa vontade também de toda a equipa que vocês têm de levar muito mais ao longo destes anos. Sim, temos uma equipa já com vários anos, são colaboradores que nós temos que já temos lá colaboradores já há mais de 20 anos. É uma equipa especializada e profissional. Sim, especializada, com formações constantes, a acompanhar a evolução dos carros, das tecnologias dos carros, dos sistemas. Agora na parte dos elétricos temos estado a apostar na parte dos elétricos, temos já vários técnicos com formação, temos equipamentos para detectar as avarias em elétricos e fazer as manutenções dos elétricos e vamos acompanhando o mercado. Exatamente, Fernando, também não é o primeiro ano aqui na Feira das Festas de São Pedro, como é que está a correr? Está a correr bem, o tempo não tem ajudado muito, tem feito muito calor, mas está bom, e a equipa está de parabéns para a organização do evento e tem corrido bem. Este sábado já se viu muito mais pessoas. Já, mas isso penso que tem a ver um bocadinho também com o início do mês e já mais pessoas a circular. Ontem, por exemplo, ontem à noite estava cheio, não? Acho que foi o melhor dia com mais pessoas, foi ontem. Muito bem, olha, Fernando, muito obrigado, estamos na Auto Jordão, já a seguir vamos viajar até o outro lado, Rafael. Vamos até onde?
Ainda não sabes, ainda não sabes. É de improviso, é de repente. É de repente. Estou até já, Pedro Pestana. Olha, sim, posso dizer uma coisa, Rafael? Diz sim. Aqui no Parque das Exposições está a ficar cada vez mais repleto de pessoas e ali mesmo nas tasquinhas estão cheios de muita gente e à entrada aqui podemos ver que o trânsito esse também já está um bocado congestionado. Muitas pessoas estão com o sentido aqui às festas de São Pedro neste sábado. Então prevê-se um dia de enchente como ontem. Muito obrigado, Pedro Pestana. Passamos para o próximo convidado, não é, Marta? Já o temos aqui sentado. Sim, já o temos aqui sentado connosco. É o Presidente da Junta de Freguesia de São Bento, o Sr. Luís Ferraria. Como está? Boa tarde a todos. Acho que estão mais ou menos. E com o vosso também. Também, estamos bem. Boa tarde também ao público e a quem nos está a ouvir. Teve dificuldades em chegar aqui ao recinto e encontrar estacionamento? Não tive dificuldades porque nós temos um parque de estacionamento privado para os presidentes. Ok, isso é ótimo. Sim, é muito ótimo, sim, exatamente. Aqui na Central das Artes, pertinho da Central das Artes. Começo por lhe perguntar, uma vez que as festas de São Pedro são o ex-libris do Concelho de Porto de Mós, no fundo, a que importância é que atribui este evento para a freguesia de São Bento em específico e para o Concelho também, tanto em termos culturais como em termos sociais? Vou começar para o Concelho. Acho que isto é muito importante para o Concelho, que atrai pessoas muito de longe, desde Pombal, que eu sei que veio, de Coimbra, de Abrantes, e acho que isto está a ter um sucesso em especial. A nível da freguesia de São Bento, é onde das pessoas também, tirando de ser as festas da terra, que as pessoas também se encontram aqui. E é uma confraternização com várias pessoas e vários tipos de freguesias e de população. Onde as pessoas se reúnem para socializar, ouvir um bocadinho de música, petiscar. Exatamente. A bacada. Essas coisas todas, sim. Ok. De que forma é que a freguesia de São Bento está representada nesta edição das festas de São Pedro? Temos só o Lagar do Azeite Morgado, o Clube Esportivo de São Bento. Não me recordo das datas que eu fiz parte dessa altura, mas há 20 e tal anos que não representam. Pronto, eu gostaria que eles representassem, mas a parte do Clube Desportivo, a direção que organiza isso e manda, porque isto é uma logística muito grande e é preciso muita gente, e é preciso perder muito tempo, e acharam que não vinham. Porque este ano até havia uma abertura em espera e eles não aceitaram. Acabou por não acontecer então? Não aconteceu. Talvez para o ano? Pois não sei. A direção do Clube Esportivo de São Bento é que pode dizer alguma coisa sobre isso. Não posso pronunciar sobre isso porque não sei. Ok, mas no seu entender, considera que a freguesia poderia estar mais representada aqui nas festas do Concelho, sim, certo? Sim. E o que é que haveria a fazer nesse sentido? Qual seria o caminho? A começar pelo Clube Esportivo de São Bento. Já era um bom começo, Já era certo? um bom começo, exatamente. Ok. Na dinamização e no apoio à realização das festas, a Junta de Freguesia de São Bento não terá aí então envolvimento nenhum, ou terá algum? Na divulgação, sim. Só na divulgação? Na divulgação. E uma pequenina ajuda monetária, porque o nosso orçamento é muito gastado, mas na divulgação nós ajudamos a nível de flyers, a nível de algumas coisas. O que nos pedem, nós temos ajudado. Ajudam, ok. Já teve certamente a oportunidade de vir cá às festas antes? Sim. Eu venho sempre à inauguração, como vi, e aos prémios Dom Fuas, uma coisa também que acho que o Presidente Jorge Vale está de parabéns sobre isso. E depois a inauguração destas coisas, como todos os anos. Bem. E o que é que tem achado sobre o ambiente, sobre a disposição dos elementos no recinto?
Eu penso que tem corrido bem. Isto tem corrido bem. Nunca corre tudo bem, porque assim, um evento destes não é fácil, corre sempre tudo bem. Mas penso, pura positiva, que tem corrido bem. Como é que vê a participação da população em geral nestas festas? Acredita que estes momentos ajudam a reforçar laços entre gerações, entre as diferentes freguesias? Sim, eu penso que sim, porque até estava ali a jantar com 2 presidentes e o nosso pároco também, que foi eu que o convidei, eu e 2 presidentes. E as pessoas, a gente passa e as pessoas falam, conversam, um olá, um aperto de mão. Acho que isto está muito... é significativo a nível de tudo. E mesmo as crianças, os jovens, os mais idosos, porque também os mais idosos, a maior parte deles não se metem nestas confusões, principalmente à noite, normal, não é? Mas acho que isto é muito significativo para o Conselho e para a população. Sim, é um evento que dá para frequentar e até vir várias vezes em família, porque sim, existem atividades, diversões, iniciativas para várias idades. Depois, olha, hoje vou comer aquela tasquinha, mas amanhã vou comer a outra, vou comer a outra, e vários tipos de comidas também. Certo, mas principalmente petiscos, não é? Sim. Principalmente petiscos. Outra questão que eu lhe queria colocar, pesquisando sobre si, encontrei informação de que no passado mês de abril terá alertado publicamente para pelo menos 7 assaltos à luz do dia. É verdade que incentivou os moradores nessa altura a denunciarem estas situações à GNR, ali na expectativa de que a segurança local pudesse ser reforçada? Sim, alertei e foi reforçada e, no entanto, tem sido pacífico, ainda bem, até à data 2. Lá pode haver uma situação ou outra, mas nada de especial. Ok, é que eu em seguida ia lhe perguntar se me podia fazer o ponto dessa situação ao dia 2, sim, mas já respondeu à minha pergunta. Desculpa. Também lhe vou perguntar, enquanto Presidente da Junta, de todos os projetos que tinha em mente realizar até à data, de quais é que se orgulha mais de ter realizado e quais foram aqueles que ficaram pendentes? Pendentes só temos um, até à data 2. E alterámos alguns projetos que não éramos fazer e já fizemos. Foi o projeto da publicação da Junta, freguesia, porque não tinha condições nenhumas de nada. Alterámos o posto de socorro, também fizemos obras. Fizemos a antiga farmácia, a qualificação também da antiga farmácia. Fizemos o balouço no Ponte Frado, que não estava nos planos. A qualificação da rotunda da Cabeça das Pombas. Estão aqui várias, agora não me lembro de tudo, que matou-se-me a cabo. Foram muitas. Já foram algumas. E obras prometidas há 20 e tal anos, como a dos Penedos Belos, do lixo dos Penedos Belos. Também fizemos a população. Estava prometido já, diz que há 20 e tal anos, mas nós já foi inaugurado há 2 anos e tal. E agora, pronto, agora é o Alcatrão da cidade principal de São Bento aos 3 anos. Mas isso é com o Presidente Jorge Val. Com o Presidente da Câmara. Sim, certo. Aproveito também para lhe perguntar aqui um pouco a título de conclusão também, se está a pensar em recandidatar-se à presidência da Junta de Freguesia nas próximas eleições. Eu acho que já falei, só falta, eu posso mostrar isso, recapitulando mais há bocadinho, que só está uma situação que nós ainda não mais de resto, que foi relançado na nossa campanha eleitoral, fizemos tudo. Agora, sobre isso, sim, já disse que sim, melhor candidato. E será também a oportunidade para realizar esse projeto? Sim, porque também em conjunto com o Presidente Jorge Vala, consegui também o projeto do cemitério de São Bento do alargamento, que há anos também que isso andava para ser resolvido e já está resolvido. Este já saiu no Porto Mesense. E a obra da estrada, e depois nós temos vários projetos para seguir para a frente. Na manga?
Sim, exatamente. Ok, Sr. Presidente. Alguma mensagem que queira dizer a quem nos está a ouvir neste momento? Uma boa tarde a todos, para quem está a almoçar, a jantar, que jantem bem, e obrigado por o convite, e saúde e sorte para todos e um bem-aja. 5 horas, mas é preciso. Obrigada pela sua presença. Obrigado, e continuação. E em nome dos sobreentendentes também, bem-aja. E foi o Presidente da Junta de Freguesia de São Bento, Luís Ferraria. Ok. A última entrevista. Ainda vamos ter mais entrevistas nesta hora. Em princípio, estamos só à espera que cheguem o resto dos convidados. Enquanto isso, talvez ouvíamos um bocadinho de música, não achas, Marta? Sim. Vamos ouvir a música mais recente do Jimmy P, Aura, agora na Rádio Novo Ruas. E estamos de volta ao recinto das festas de São Pedro para a continuação desta emissão especial. É importante também recordar que aqui no nosso stand temos revistas e jornais da edição de ontem, completamente atualizados com a última informação do Concelho de Porto de Mós. Então venham aqui dentro da parte das empresas e artesanato, onde temos essas revistas e esses jornais para dar. Já tenho em linha o Pedro Pestana, que está novamente no exterior e está com os bombeiros, não é, Pedro Pestana? É mesmo, Rafael. Estou aqui numa das entradas das festas de São Pedro, em que muita gente está a chegar aqui para assistir ao espetáculo de hoje com Jimmy P. Mas tenho aqui comigo a GNR, também os bombeiros, e é sobre os bombeiros que eu vou falar, com o Luís Santos, que é o Tamanhuras, mais conhecido aqui pelas gentes de Porto de Mós, e não só. Luís, tu és também uma das pessoas mais conhecidas, porque não é só bombeiros, tu tens aqui de manhã à noite estar presente nas festas. Não é só por causa dos bombeiros, é por causa das minhas funções na Câmara, é por causa da segurança do recinto, é uma série de atividades que me ocupam muito tempo. É verdade, Luís, também horas que a gente se conhece mais assim, não é? Há muitos anos, e que tu já estás a trabalhar para o município já também há vários anos e tens acompanhado as festas. O que estás a achar este ano? Bom, este ano, comparativamente com o ano passado, é evidente que estão ligeiramente melhores. Também é verdade, tendo em conta que o tempo tem estado ótimo, apesar de em alguns dias o excesso de calor também não permitiu que se aqui andasse bem, mas pronto, o ano passado choveu, o ano passado fez frio e isso de certa forma também limitou um bocadinho a vinda do público para cá. Mas o que eu acho nestas circunstâncias é que está dentro da normalidade, sinceramente está dentro da normalidade. Normalmente é sempre a segunda, terça-feira são dias mais fraquinhos, a quarta já melhora, a quinta, sexta, sábado e domingo de certeza absoluta, aliás, quinta e sexta já foram muito bons, hoje acredito que também seja tão bom como ontem, amanhã todos nós sabemos o dia que irá ser, não só pelo facto de termos cá o Tony Carreira e de todo o público que traz junto, mas também por todas as atividades que existem ao longo do dia, que isso também permite com que o público se mantenha cá, o público, as pessoas se mantenham aqui em Porto de Mós durante o dia todo, e por último as tasquinhas está sempre gente, né? Estão sempre cheias, não vale a pena, seja faça sol ou faça chuva, está sempre gente lá. O Ex Libris é estas tasquinhas, sem dúvida, e já lá foste, Luís? Já lá fui, mas fui a trabalhar, porque a divertir-me ainda não tive esse privilégio e não vou ter, porque amanhã tenho um dia terrível e hoje estou aqui nos bombeiros e a partir das 10 vou entrar na tasquinha do fundo também a trabalhar até o encerramento e amanhã tenho um dia muito complicado de gerir, mas tudo se vai conseguir, de certeza. Olha, está uma temperatura até muito agradável para quem quer vir até Porto de Mós às festas. Sim, eu sinceramente, depois de tantos dias de calor e agora baixou a temperatura, este fresquinho sabe tão bem, sabe mesmo muito bem. E estás nos bombeiros agora porque depois tens outras funções e ocorrências, muitas? Sim,
houve, especialmente quinta e sexta, houve bastantes ocorrências aqui. É normal, as pessoas gostam muito da vacada, não é? A vacada talvez seja, tirando as tasquinhas, de todos os espetáculos aqui, aquele traz sempre mais gente. Temos vacada, em 9 dias temos 8 vacadas e está sempre cheio. Pronto, e as pessoas divertem-se e por vezes acontece aqui alguns problemas aqui, algumas ocorrências aqui no interior do posto de socorro. Depois, na parte inicial, especialmente no sábado, domingo e na segunda, foram mais as baixas de pressão, de tensão, baixas muito devido ao calor, e as hipotensões apareceram com alguma frequência, e o calor era demasiado, em especial, coitadas das senhoras e dos senhores que trabalham dentro das tasquinhas, aquilo deve ser, sabe Deus. É verdade, Luís. Olha, vendo as festas de alguns anos atrás para agora, presentemente, vimos aqui totalmente diferente, né, as festas. Sim. Espaço mais há sítios para estacionar, as pessoas andam aqui muito mais à vontade, sim, há segurança, há uma preocupação também muito grande da vossa parte da proteção civil. Sim. Agora falamos mais do município, não é? Sim, vocês devem, a questão aqui é esta, nós no município, especialmente no Fundo Social, e apesar da segurança está, de certa forma, salvaguardada pelo próprio município, isto já não são umas festas, eu poderei dizer que já não são umas festas concelhias. É verdade que isto são as festas do Conselho, mas são umas festas que, devido à dinâmica que já causaram, ou que estão a adquirir ao longo destes anos todos, poderemos dizer que já são umas festas regionais. Vimos aqui pessoas de todo o lado, da região, por vezes até fora da nossa região. E é engraçado que há pouco tive com pessoas que eu conheço que vieram do norte. Precisamente, eu estive ontem na zona do mercado, havia lá 2 carros que estavam mal estacionados a ocupar os feirantes, eram da Guarda. O que acontece é que, tendo em conta a dimensão que as festas já tiveram, também nós, ao nível da segurança, temos que também acompanhar isto. E a melhor forma de acompanhar isto é, salvaguardando obviamente todas as condições de segurança dentro das tasquinhas, e como deves saber, o que aconteceu o ano passado, apesar de ter sido um acidente, a possibilidade destas coisas acontecerem, não com aquela dimensão, existe sempre, porque, como é óbvio, em todo lado o risco existe, mas nós temos vindo a acompanhar isto, criando, como dizes e bem, as condições dos parques de estacionamento, aumentar os parques de estacionamento, criando saídas de emergência com mais frequência, envolvendo a própria GNR, envolvendo os 3 corpos de bombeiros, que também é muito importante, porque isso permite que haja um maior aumento do socorro, e com isso permitir que uma melhor e uma maior comunidade para todos os que nos visitam. Claro, se é muita gente, dificilmente consigamos ou vamos conseguir salvaguardar todos os aspectos, mas temos que ter sempre opções B, C, D, de forma a que esta história corra bem, e eu penso que vai correr de certeza absoluta. Está a correr muito bem. Luís, podemos dizer que as festas de São Pedro recomendam-se e venham até Porto de Mós. Fazem um convite. É verdade. O convite que eu faço é simples. Olha, estas festas ganharam, na minha opinião muito sincera, ganharam a dimensão que têm, porque há uma particularidade que as festas têm que muitas das outras não têm, que é o à vontade com que as pessoas andam dentro do recinto das festas. Isto é, podem entrar, sair, percorrer as tasquinhas, percorrer o artesanato, percorrer tudo. Há uma grande oferta, não é? E não é só isso, e mesmo que não queiram usufruir, elas podem passear, podem andar, veem pessoas que já não veem há uma série de anos. E eu penso que essa é a grande particularidade destas festas, é a liberdade que as pessoas sentem quando andam aqui sem nenhumas limitações. Muito bem, Luís, o Tamanhoras aqui é em direto e ele não para, é verdade, o telefone não para, porque é um homem que tem aqui muitas valências. E nós já voltamos, já a seguir, com mais notícias, em direto aqui nas festas de São Pedro no recinto. Muito obrigado,
Pedro Pestana. Voltamos aqui ao estúdio móvel da Rádio Não Fuas, onde já temos mais um convidado, não é assim, Marta? Sim, temos aqui connosco o presidente da direção do Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros, o Sr. Rodrigo Martins. Como está, Sr. Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde a todos. Boa tarde para si também e obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui neste final de tarde, início de noite. Eu estive a pesquisar sobre o Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros e encontrei informação de que se trata de um grupo etnográfico representativo da freguesia de Rimal, aqui no Concelho de Porto Mós, como sabemos. É verdade que têm vindo a participar em diversos festivais nacionais, mas também internacionais. Sim, o Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros representa a região serrana do Concelho de Porto Mós, da qual nós procuramos ser mais fiéis naquilo que é os usos e costumes, desde o cantar ao trajar, às danças tradicionais da nossa comunidade. Nós, no que diz respeito à representatividade que vamos fazendo além fronteiras, temos efetivamente a participação nos festivais nacionais e procuramos, dentro das nossas possibilidades e assim também a economia nos permita, 2 em 2 anos sensivelmente, ir além fronteiras e representar o nosso concelho e o país em diferentes festivais de folclore, sendo que a última participação que nós consideramos fora de portas foi na ilha de São Miguel, nos Açores, o ano passado. Tínhamos estado também na zona de Mónaco e São Marino no ano anterior, e no ano transato tínhamos estado em Marrocos. Portanto, ou seja, somos um grupo que procura sempre trabalhar e, para além de divulgar as nossas tradições localmente, procuramos também nos festivais a nível nacional e depois além fronteiras. E como é que o público estrangeiro reage à vossa performance? É, acima de tudo, pela curiosidade. Os grupos portugueses têm essa particularidade em que procuram, portanto, a sua indumentária, chamemos-lhe assim, será o nosso traje típico e era aquele que era usado pelos nossos antepassados na época que nós representamos. Nós representamos sensivelmente de 1900 a 1930-40, sensivelmente, foi a baliza temporal a qual o grupo se propôs a representar a época e, portanto, eles, acima de tudo, procuram ver, mostram a curiosidade sobre aquilo que nós nos vestimos, a forma como nós nos comportamos quando temos os trajes envergados e quando subimos a palco. Há sempre uma particularidade, obviamente, dos grupos de outros países, eles focam-se num traje nacional e depois vão dançando e representando esse traje. No nosso caso particular, não. Nós procuramos representar uma comunidade e aquilo que existia, que era representativo da nossa comunidade. E, portanto, acima de tudo, fica a curiosidade para tentarem perceber aquilo que nós somos e o que é que nós representamos. No fundo, trata-se de uma recriação. Exatamente, sim. Exatamente. É mesmo isso. Nós procuramos recriar uma época. Aproveito também para lhe perguntar, para quem não sabe, porque nem toda a gente sabe, como e quando é que foi fundado o Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros e o porquê da escolha desse nome em específico? Ok. O Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros foi fundado a 22 de maio de 1987, portanto já vai com os seus 38 anos bem medidos, e efetivamente ele surgiu da vontade de um grupo de jovens que entenderam que na nossa comunidade faltava uma associação que os juntasse. E então, através disso, os jovens começaram a falar entre si e depois havia a necessidade de que haver um rosto mais forte. Portanto, falaram com 2 casais já mais maduros para a época, chamemos-lhe assim, para então constituírem uma direção e constituírem o grupo. A necessidade foi efetivamente da criação para juntar os jovens para cantar e para dançar. A escolha do nome tem a particularidade que foi a luz, é o espírito dos jovens, e Candeeiros, mais óbvio que seria, que é nós somos um grupo que representa a Serra dos Candeeiros, portanto, da qual nós temos todo o orgulho em representar e fazer sempre questão de referir que o Arrimal é o coração da Serra dos Candeeiros, da qual nós representamos nestas nossas apresentações. Amanhã vão subir ao palco, aqui, palco Superboxer, aqui nas festas de São Pedro, por volta das 18 horas.
para o 34º Festival de Folclore de São Pedro. O que é que representa esta atuação em específico e o que é que vai incluir? As festas de São Pedro são as festas maiores do nosso concelho. Elas foram crescendo e hoje estão com uma dimensão que já não é regional. Portanto, há uma promoção efetivamente muito forte sobre as festas e nós temos público das mais variadas pontos do país que nos vem visitar. Efetivamente, para nós enquanto grupos de folclore, é importantíssimo também no nosso concelho partilharmos os nossos usos e costumes e, portanto, dançarmos para o nosso público, e o nosso público é efetivamente o nosso concelho. Este ano, por onde é que já passaram e quais são os eventos que se seguem? Ok, este ano, de um modo geral, a atividade dos grupos de folclore centra-se entre o mês de maio e o mês de setembro, que é o nosso forte em termos de atuações fora de portas, chamamos assim. Os restantes meses é de preparação para estas nossas atividades. Nós já tivemos em Viana do Castelo, já tivemos em Vila Verde, no distrito de Braga, vamos estar em Faf, também no distrito de Braga, vamos estar, eu sei que é em Ceia, vamos estar em Albergaria à Velha, vamos estar em São Pedro de Sul, Viseu, e possivelmente estou-me a escapar algum, mas peço desculpa que isto de cabeça não vai lá tudo. Não dá para fixar tudo, certo? São muitos. E é bom que sejam muitos, não é? Sim, e os Reis de Folclore têm várias particularidades. Uma delas é nós dançamos gratuitamente. Os grupos juntam-se e vão gratuitamente participar em festivais de outros grupos, portanto aquilo que nós chamamos as permutas. Nós vamos participar nos festivais dos outros grupos e eles depois, como forma de pagamento da nossa apresentação lá, vêm aos nossos festivais e, portanto, existe toda esta particularidade que todo o nosso trabalho é feito a título gracioso de todos quantos o incorporam e, portanto, lá está, nós participamos arduamente nas festas de São Pedro com a Tasquinha, efetivamente por isso, porque é uma das principais fontes de rendimento para o nosso grupo, para a atividade, que é uma atividade cultural que não deveria ser suportada exclusivamente pelo apoio estatutário, mas deveria ser reconhecida a nível nacional também pelo aquilo que nós fazemos. Nós procuramos preservar uma parte da cultura que, se não fossem os ranchos folclóricos, já se tinha perdido. E só vai ser valorizado um dia quando efetivamente já não existir quem saiba fazer os coscorões, que são tão afamados em Porto Mós, as morcelas de arroz. Quando isso perder, nós vamos pensar, ok, uma parte da cultura foi com eles. E como é que tem estado a correr? Como eu tenho dito aos colegas, tem sido muito intenso. No caso do nosso grupo, nós começamos no final de maio, que fizemos o nosso festival de aniversário. Seguiu-se o Festival da Lagoa Grande, inserido na Lagoa Convida, portanto, somado, nós recebemos um grupo que nos chegou da Ilha de São Miguel e foi tudo colado. Portanto, para nós, chega o dia 7, que é para nós podermos descansar. São muitos dias. Quais é que têm sido os maiores desafios para manterem a tradição viva, sobretudo junto das gerações mais jovens? Existe efetivamente sempre a dificuldade que é em que eu não diria atrair os jovens, mas sim explicar-lhe porque é que nós estamos assim, porque é que nós dançamos assim, porque é que nós quando subimos a palco nos comportamos desta forma, porque é que nós temos que abdicar de coisas que hoje para nós já são indispensáveis. Nós vivemos numa era em que as tecnologias, todos os adereços, quer para os homens, quer para as mulheres, à época que nós procuramos representar não existiam. E, portanto, nós temos que explicar-lhes que quando subimos a palco temos que recuar muito no tempo. E às vezes existem dificuldades em interagir com eles, explicar, mas acho que nada como explicar e depois a seguir tudo flui naturalmente. Aqui a título de conclusão, gostaria de perguntar que mensagem é que quer deixar hoje ao público que vai assistir amanhã ao festival? O Concelho de Porto Mós, em termos etnográficos, ele é riquíssimo porque tem 4 grupos que representam, de um modo geral, a zona serrana do Concelho. Podem seguramente esperar
que os grupos apresentem aquilo que é mais característico, aquilo que é a nossa identidade no que diz respeito às nossas comunidades, desde o cantar ao dançar. Obviamente nós iremos ter sempre os viras, os verdegais, os passecatos e os fandangos, que são modas que nos distinguem de toda e qualquer outra comunidade. O nosso trajar, em que nós valorizamos imenso os tecidos artesanais produzidos nos nossos teares ancestrais. Portanto, isso é aquilo que o público pode ver e que seguramente vai se deliciar e vai olhar e pensar, ok, eu recordo-me que no passado alguém na minha comunidade era assim. E esse é o nosso foco. E quando saímos do palco e alguém nos dá os parabéns porque viajou no tempo, nós saímos de coração cheio. Exatamente. Agradeço então a sua presença e que corra tudo bem amanhã. Também continuação de uma boa noite e muito obrigado por ter vindo. Ok, eu é que agradeço e em nome do Rancho Folclórico Cruz dos Candeeiros quero dar também os parabéns à Rádio Dom Fuas e também ao Jornal Portuguesense por, acima de tudo, preservarem também e divulgarem o nosso concelho. Obrigado a todos. Muito obrigado pela sua presença e agora vamos novamente ao exterior das festas de São Pedro ter com o Pedro Pestana, que eu tenho já uma pergunta para ti. Deve estar cheio, penso eu. Pelo menos aqui dentro já se ouve o barulho. Quem nos ouve pelo rádio já consegue perceber que já está movimentada as festas de São Pedro. Como está aí? É verdade, olha, aqui está mesmo repleto de muita gente. Muita gente a entrar aqui nas festas de São Pedro, neste sábado, final de tarde. Olha, e vim agora aqui à procura de um bom carro neste verão. Encontrei aqui Sérgio e o Sérgio, o responsável, ele é que nos pode falar melhor sobre o que está aqui a acontecer e quais são as viaturas que tem aqui para as pessoas, os potenciais clientes, Sérgio. Ora, muito boa noite. A nível de viaturas temos um pouco de tudo, desde citadinos, carrinhas, tanto a diesel como a gasolina, e tem sempre aqui a oportunidade de poder escolher o carro que gostar mais. Exatamente, pode fazer uma viagem agora para as férias num carro da Elser. É preciso vir aqui escolher e ver o que é que há de ofertas. Sim, temos aqui ainda muita variedade na feira, também temos alguns ainda em stand nas nossas instalações, portanto, se quiserem ir de férias de carro novo, passar aqui no São Pedro e escolher a sua viatura. Muito bem, Sérgio, já não é a primeira vez que estão aqui nas festas de São Pedro? Não, já é o quarto ano consecutivo que nós estamos aqui nas festas de São Pedro, Porto de Mós. É uma feira que a gente gosta de vir fazer, temos aqui muitos clientes. Criam-se amizades, não é, Sérgio? Com as pessoas que visitam, com as pessoas que ouvem também a vossa publicidade na rádio, traz sempre uma certa amizade e aqui acabam por encontrar uns e outros. Sim, temos, claro, os clientes novos, que já são clientes, pessoas amigas, e depois também já fazemos parte da prata da casa daqui de São Pedro. Muito bem, Sérgio, muito obrigado. A continuação de boas festas de São Pedro. O tempo hoje está um bocadinho melhor, não está assim tanto calor, mas o que quero dizer que amanhã é o último dia. Vamos também fechar com Tony Carreira, vai ser um grande espetáculo. Ao que parece, vamos ter muito mais pessoas. Sim, já desde quinta-feira tem tido muito mais gente, portanto não fique em casa. Venha a São Pedro, às Chasquinhas e passe na Elser para ir de carrinho novo. Para conhecerem a equipa, não é? Exatamente. É uma vasta equipa, uma equipa também familiar. Sim, é uma empresa familiar, a maioria, mas também já temos pessoas de fora a trabalhar connosco. Vocês não vendem só carros, também depois tem a outra parte, que é as oficinas. Sim, nós temos também as oficinas próprias, onde temos assistência para os carros que vendemos e também para carros que possamos não ter sido nós a vender, fazemos as manutenções ao cliente.
Muito bem, Sérgio, muito obrigado. A continuação de uma boa tarde, um bom final de tarde, a noite está a aparecer e nós ficamos por aqui, Rafaela, e vocês daí, no estúdio. Até já, Pedro Pestana, voltamos aqui ao estúdio móvel da Rádio Não Foz, onde já temos mais um convidado, não é assim, Marta? É verdade, temos connosco o Sr. Henrique Cordeiro, em representação do Rancho Folclórico de Pedreiras. Sim. Como está? Tudo bem consigo? Tudo bem. Agradeço em primeiro lugar por ter esperado. Primeiro, começo por lhe perguntar como é que o Rancho Folclórico de Pedreiras mantém viva a tradição folclórica local. Mantém com uma certa dificuldade uma questão de elementos, mas tenta, pronto. Ainda temos fundadores no grupo, foi fundado em 78, já há alguns anos, ainda temos fundadores e tentamos que o pessoal mais novo integre o grupo para manter as tradições. É difícil, é um bocado difícil, mas vamos tentando, vamos conseguindo, minimamente. Okay, basicamente está-me a dizer que o processo de captação dos jovens é difícil. Principalmente de homens, do sexo masculino, é difícil. Ok, e os que chegam e entram para o rancho, nota que têm aquela vontade de continuar? Tem a vontade, só que depois há um problema grande, é que antigamente, quando o grupo começou e naqueles anos, havia muito baile, muita pessoa sabia dançar, e os jovens iam para os bailes, e para os grupos aqui da nossa zona o saber valsear é fundamental. E quando chegavam ao grupo já sabiam valsear. Agora é muito difícil, porque pronto, o pessoal chega e pronto, não sabendo valsear torna-se difícil. E para conseguir, pronto, demora tempo. Antigamente não, era diferente, já chegavam com uma base. Embora não fosse o folclore, mas já tinha uma base de saber dançar. É mais difícil quando chegam sem bases nenhumas, tem que aprender tudo de raiz, certo? Também sei que além de dançar também ensaia. Sim. Vocês ensaiam o ano inteiro ou é só mais perto dos espetáculos? Normalmente a seguir à época, normalmente em novembro, fazemos o jantar de encerramento da época e até fevereiro, março, estamos preparados. Depois voltamos a começar os ensaios semanalmente, à sexta-feira à noite, novamente até ao fim da época. Amanhã também vão estar presentes no Festival de Folclore que vai acontecer aqui no palco Superboc. Sim. O que é que prepararam para o dia da manhã? A preparação não é assim uma coisa muito especial para preparar. Os grupos já sabem, todos os grupos sabem como é que funcionam os festivais. Nós, este ano, somos o grupo organizador, então temos um grupo convidado, que é dos Casais Ravelhos, dos Casais Abrantes, portanto, tirando isso, o resto é preparação normal do festival, que os grupos todos sabem como é que funciona. O repertório vai mudando consoante o local onde vão atuar ou é sempre o mesmo? Não. Não mudamos por causa do lugar que vamos atuar. Temos várias danças e vamos, para não ser sempre as mesmas, vamos dançando umas aqui, outras ali, alteramos só por isso. Porque dançarmos num sítio ou no outro não é isso que altera. Para não ser sempre igual também. O que é que tem sido mais desafiante e mais gratificante ao longo de todos estes anos dedicados ao rancho? Olha, o principal é o rancho, no fundo, é uma família. Nas Pedreiras até são várias famílias e no fundo tornam-se uma família. E a amizade o principal é defendermos a cultura portuguesa, mas também leva a que conhecemos o país, conhecemos o estrangeiro, todo esse tipo de coisas assim. E é o convívio entre todos, que é muito importante. Normalmente, quando nos juntamos, temos as histórias de já aqui viemos há não sei quantos anos e temos, aconteceu isto e aquilo, é esse tipo de coisas, é o convívio. Exatamente. De que forma é que a vossa atuação representa a gente e o cotidiano? Nós temos a vontade de representar o mais fiel possível a época que representamos. No princípio do século XIX, não é? Do século XX. Nós, as escolhas que temos ainda, portanto, em 78 ainda era fácil, relativamente fácil de recolher, porque havia muita gente ainda viva ou
filhos de pessoas daquela época e que conheciam e que dançaram e conheciam, não sei quanto. Hoje é muito mais difícil escolher, porque hoje as pessoas da época já não existem, não é? Nós, como ainda temos dessa altura, embora não temos grandes registros, os registros funcionavam assim. Íamos à casa das pessoas, com uma gravadora antiga, com uma cassete, eles ensinavam os passos e gravávamos o cantar e quem sabia tocar, funcionava assim. Hoje é muito difícil, é o que temos do antigamente. No fundo, os tempos mudaram, mas é uma tradição, certo? Sim, quer dizer, mas mudaram, isto não tem a ver com mudar os tempos, tem a ver com as pessoas desapareceram da época, não é? Portanto, os tempos podiam ter mudado, mas se tivermos alguém da época que nos ensinasse, já não temos. Eu tenho histórias, porque aos anos que tenho histórias de algumas danças que não temos, por uma razão muito simples. Há um fandango, ou existia um fandango das Pereiras, que nunca tivemos, porque a pessoa, que era uma pessoa já de idade, tinha-o dançado e disse, já não estou com idade para isso, já não quero, e não o fez. Não conseguimos escolher, não foi pena, mas não conseguimos. Exatamente. Nessa sequência, aproveito para lhe perguntar como é que fazem a recolha e a preservação das tradições que apresentam em palco, designadamente as danças, os cantares, os trajes. A recolha foi como eu lhe disse, na altura íamos à casa das pessoas, elas cantavam, ensinavam a letra e a música dentro daquilo que era possível, e ainda conseguiam dançar e ensinavam os passos, e era assim que fazíamos a recolha. Preservámos, temos gravações de algumas, na maior parte delas temos gravações da música, temos as letras também preservadas. Dentro disso é isso que conseguimos, ter as gravações das coisas atualmente. As letras basicamente vão passando de geração em geração. Estão escritas. Pronto, é assim. Ok. Qual é que tem sido a reação do público à vossa performance em palco? Tem sido boa, mas também não quero o que é que eu posso dizer. Quer dizer, eu acho que tem sido boa. Por ter sido boa é que nos vamos mantendo nesses anos todos, também. Se não fosse assim, não. Mas sempre que vamos a algum lado, somos bem recebidos, as pessoas gostam do que apresentamos, tem sido assim. Exatamente. Outra questão que eu lhe quero colocar é que mensagem é que gostaria de deixar às pessoas que amanhã vêm assistir ao Festival de Folclore? Olha, a mensagem principal é que continuem a preservar a cultura portuguesa. Embora tudo o que possa acontecer, de novas culturas e tudo, mas continuem a preservar a cultura portuguesa. É muito importante. Porquê? Porque os nossos antepassados eram assim. E a história é a história. E preservando o que tínhamos na altura, bem ou mal, pronto, acho que se deve preservar. É a mensagem que eu devo. E que as pessoas, os jovens, adiram aos grupos folclóricos, porque é uma cultura, é cultura portuguesa e é importante. Portanto, é uma das, como é que eu dizer, é um dos ramos da cultura. No fundo, o folclore e as tradições portuguesas é um dos ramos da cultura. E que mantenham esta cultura. Sim, senão acaba por se perder. Pois, porque as coisas são mesmo assim. Exato. Se nós formos a olhar alguns sítios mais mediáticos do país, vou-me lembrar do Nazaré e outros sítios assim mais mediáticos, como é que eu dizer, a arte chávica e todo aquele tipo de coisas. Aqui nós não podemos aqui dizer que temos uma coisa assim muito específica, não é? Mas há sítios que tem. E se isso não for preservado, acaba por se perder e não se saber. Na Nazaré, por exemplo, já se perdeu, só fazem recriações. Exatamente, mas pronto, mas pelo menos mantenham as recriações das coisas para os novos saberem que as coisas eram assim. Eram. E as pessoas sofriam na altura. Hoje é tudo muito fácil, não é? Hoje temos tudo. Mas na altura não. Para termos certo tipo de coisas que hoje é fácil, as pessoas sofriam muito na altura. Exato, não era assim tão fácil. Exatamente. Este ano, por onde é que já passaram e por onde é que ainda vão Por este passar? ano ainda não começámos a 100%, temos uma atuação só ou duas, agora passando estas chasquinhas é que vamos começar, e agora assim de cabeça não me lembro bem onde é que vamos, para lhe dizer a verdade. Não é a minha função, eu não havia preparado para isso, mas sei que principalmente o principal vamos à Madeira em outubro, se não
Mas pronto, temos as situações todas depois. Agora, de cabeça não me lembro. Mas vão tendo todos os anos, ao longo do ano. Sim. Vão temos, não é? Só que agora não me lembro onde é que é. Para dizer a verdade. Como é que sobrevive um rancho? Como eu disse há bocado, temos de ser uma família e trabalhar muito, embora se tenha o prazer de viajar por um país ainda sei quanto. Mas tem que se trabalhar muito, ainda agora o que está a acontecer é estarmos aqui até às 7 da manhã, as cozinheiras estão ali os dias todos, no caso a minha mulher que é a presidente não pode estar aqui porque está lá a trabalhar, é assim. E depois tem os ensaios ao mesmo tempo, enquanto estão a trabalhar nas tasquinhas. Há uma coisa que alterou muito o folclore em Portugal, há alguns anos, que é a forma que as pessoas trabalham. Antigamente era fácil, nós saímos ao sábado de manhã e embarcámos, imaginamos que vamos começar para Guimarães, fazer um itinerário e visitar isto, aquilo e aquilo outro. E chamava muito mais gente jovem também. Às vezes fazíamos os piqueniques e tudo mais. Agora é muito difícil, porque as pessoas trabalham no Pico Doce, trabalham não sei o quê, trabalham ali. Só podem sair à hora do almoço. Portanto, só podemos sair tarde. E isso torna-se um bocadinho difícil, que é nós irmos em cima da hora, chegar a um festival, jantar, atuar e vir embora. Falta um bocadinho desse convívio de antigamente. Isso é um bocadinho difícil. E perdeu-se isso, porque a vida está assim, e é pena. Essa parte é pena. Chamava mais gente. Mudanças. E por falar em chamar mais gente, como é que está o movimento na Tasquinha? Está impossível. Está impossível, mas impossível para bom ou impossível para bom? Impossível para bom. Está a correr bem? Está impossível para bom, as pessoas estão à espera. Sim. Eu sei que eu hoje não tive serviço, tive ontem, mas sei que às 11 da noite ainda havia pessoa a marcar a mesa, portanto. E isto ao 8º e penúltimo dia de festas é importante ainda estar com movimento. Sim. Quer dizer, estamos na última grande noite, né? Porque amanhã acaba cedo e hoje as pessoas vão aproveitar como é normal. Né? Talvez daí está cheio. Sim. Quais são as expectativas para o último dia de festas? As normais, como tem corrido, a expectativa é boa, é ter pessoal para atender, é depois o fim termos o festival e correr bem, e as expectativas são essas. O pessoal é todo voluntário? É correr tão bem como tem corrido, ou melhor. Estava-lhe a perguntar ao pessoal, é todo voluntário, certo? São os elementos do grupo e há algumas pessoas que ajudam e voluntariamente, quando formos atuar, há pessoas que ficam a fazer o lugar dos elementos do grupo voluntariamente. No fim do ano, quando damos o jantar no fim do ano, convidamos as pessoas, o que podemos fazer é dar-lhe um jantar também. Já é bom, ficam todas contentes. E algumas, pronto, que desde queiram, levamos a uma saída sempre, vão connosco. Ok. Alguma questão que eu não lhe tenha colocado, que gostasse aqui de falar aos nossos ouvintes? Mas assim, de repente, não estão a lembrar, não. Agradeço então a sua presença e desejo-lhe continuação de um bom dia e uma boa atuação amanhã. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e agora vamos à conexão com o Pedro Pestana, que está no exterior novamente com mais um entrevistado. Por onde é que estás? Tem voz. Pestana, estás-me a ouvir-me? Sim. Por onde é que estás? Aqui estou eu. Olha, vim agora aqui a um espaço também super interessante, minutos cardinais, são as energias renováveis e hoje em dia as pessoas cada vez também se preocupam muito mais com isso. Mas para nos apresentar todo este projeto que está aqui também nas festas de São Pedro, é o Ricardo, que vem da Maceira. Exatamente, muito boa noite. Antes de mais, nós somos um projeto que teve início no ano 2021, pronto, somos uma empresa já com 13 anos de experiência em carteira. Neste momento o nosso forte baseia-se mais no segmento industrial, apesar que nós também fazemos o segmento comercial residencial, pronto. Nós temos aqui na feira presentes convite,
estamos aqui para mostrar às pessoas a possibilidade de poupança que podem ter na sua fatura de energia. Cada vez mais as pessoas se preocupam com esta situação. Que é muita, não é? Cada vez mais, pronto, o preço da energia tende a aumentar cerca de 2,5% ao ano, pronto, e nós temos possibilidades bastante vantajosas neste momento para poder comatar essa situação, pronto. Vocês também têm uma campanha aqui da feira, não é? Uma promoção. Sim, temos aqui uma campanha de 3 painéis fotovoltaicos, apenas pelo valor de 1.800 euros finais, preço-chave na mão. 3 painéis, estamos a falar de uma redução de fatura de energia na casa dos 40 euros mensais. Pronto. O retorno torna-se bastante interessante porque estamos a falar de cerca de 3 anos e meio a 4. Pronto, qualquer investimento que tenha este payback é bastante atrativo. Mas o importante, se calhar, é fazer um contacto com vocês. Vocês também explicam tudo e informam as pessoas qual é a melhor forma de poupar. Sim. Através da nossa página minutoscardinais.pt ou através de Facebook, redes sociais, nós estamos cada vez mais presentes também, até porque esta transição para o mundo digital assim o exige. Nós estamos sempre sendo disponíveis, sem qualquer tipo de compromisso, apresentamos as várias soluções que temos. Acho que é a primeira vez aqui nas festas de São Pedro. Sim, é a primeira. Não vai ser a última. Não vai ser a última, com certeza, até porque já recebemos novamente o convite para o ano que vem e já prometemos que iríamos estar presentes. E Ricardo, estão a gostar das festas? Sim, a festa teve aqui um pequeno, se não entre aspas, no início, tendo em conta o final do mês, a aderência não foi tão grande, mas nós vimos aqui uma viravolta a partir de quarta-feira, em que tudo mudou e as pessoas cada vez mais e a partir de quinta-feira isto foi uma loucura em termos de pessoas. Já tivemos bastantes contactos, já fizemos bastantes negócios e aconselho a todas as pessoas virem à Feira de Portimós porque é bastante interessante. E passem aqui pelos Minutos Cardinais Energias Renováveis, uma empresa da Maceira aqui também presente nas festas de São Pedro. Ricardo, muito obrigado, tudo bom. Agradeço, muito obrigado e tudo bom para vocês. E ficamos por aqui, Rafael, passo-te a bola, o microfone. E já apanhei a bola. Muito obrigado, Pedro Pestana. Agora por aqui vamos ter uma conversa a 4 pessoas. Tenho comigo o Pedro Vazão, também Célia Silva, a Marta, que também já estava comigo, e eu. Olá, Rafael. Olá. Cá estamos a 4, é verdade. É verdade. Trocamos aqui assim algumas impressões, porque eu acho que faz todo sentido por esta altura, não é? Porque nós estamos aqui de viva voz e temos estado por cá, o estúdio da Rádio Dom Flor está aqui e poder ver esta gente toda e todo este movimento é fantástico, até porque eu nunca tinha estado cá, vim cá pela primeira vez a estas festas de São Pedro e são realmente grandiosas, com uma dimensão que é qualquer coisa de excepcional. Eu tenho cá para mim que vou ter que vir cá mais vezes, seguramente. Imagino pelas tuas palavras que estejas a gostar disto. Claro, e ainda não vi nada, não é? Porque eu entrei assim um bocadinho. Vamos aqui enquadrar a coisa. A Célia é a nossa entertainer das tardes da Rádio Dom Fuas, mas não é de cá. Hoje em dia a tecnologia permite que nós tenhamos pessoas com qualidade à distância que se integram dentro do espírito e da linhagem da Rádio Dom Fuas e que possam contribuir com os seus conhecimentos. Por isso a Célia é a primeira vez que vem aqui, ela é uma mulher do Norte, portanto é a primeira vez que vem aqui. Fiz a intenção e o gosto de a convidar para passar aqui o fim de semana connosco, para conhecer, para também levar um bocadinho de Portimós para quando faz os seus takes. Isso é fundamental, eu acho que é fundamental. Acho que faltava um bocadinho aqui de ser esferrada pela abelha de Portimós. Não é? Eu acho que sim. E na verdade é assim, é mesmo realmente a primeira vez que eu piso em Portimós e é interessante, é super interessante poder estar cá e poder ter conhecimento in loco de como é que são estas gentes, como é que é a equipa, sobretudo, que isto hoje em dia a rádio evoluiu de tal forma, já lá está, era aquilo que estávamos aqui
que eu acho que às vezes as pessoas que estão lá fora não têm bem a noção de como é que isto evoluiu e atualmente... Como é que tudo bate tão certinho? Como é que vai Acabamos de falar e a música entra. Aliás, o refrão, acabamos de falar e aparece uma voz a seguir. E não só, o mais curioso uma grande pontaria. O mais curioso é nós conseguirmos ter sinais horários em tempo real, termos a temperatura em tempo real, termos tudo em tempo real, que não é tempo real, mas para quem está do outro lado é realmente tudo. Sim. A tecnologia evoluiu muito e conseguimos dar, sem ser em direto às pessoas, a realidade do momento. Provavelmente já andas há tanto tempo quanto eu aqui nestas lides da rádio, aqui o Rafael não. O Rafael é a primeira vez que é pivô. A Marta nunca andou. Mas o Rafael é a primeira vez que é pivô. Faz animação ao fim de semana. Rafael, estás de parabéns. Faz nas tuas horas ao fim de semana, ele é que faz, mas é pivô. Eu hoje estava de serviço e o Rafael fez-me o desafio. Estás velho e tal, descansei um bocadinho. Descansei um bocadinho e passa isto aos mais novos. Passa a bola para mim, para quem sabe, não é? E ele que nos tem aqui acompanhado durante estes dias todos e é o responsável principal pelas nossas imagens no Facebook. Eu aceitei o desafio dele sem medo. Sem hesitar sequer. Mas mesmo assim vim para aqui fiscalizar. Mais vale jogar pelo seguro nestas coisas. Não vai o Rafael às vezes. Não vai estar para o torto. Ultrapassar a linha vermelha. Mas era importante esta conversa e não é só para encher chouriços, porque geralmente todos os anos nós falamos um bocadinho aqui sobre isso, que é a evolução que a rádio teve, a evolução que o jornal teve. Todas essas coisas e o facto de nós conseguirmos hoje em dia dar no momento aquilo que mais ninguém dá. A rádio hoje em dia é um sinónimo de momento. Ainda agora tivemos o episódio do apagão. Sim. Em que quem tinha luz, quem tinha eletricidade, nós não temos geradores, temos sei lá, ali para 15 minutos. Mais coisa, menos coisa. É o que temos, é as UPS gerais que dão para 15 minutos, mas quando há um apagão grande, as coisas não se conseguem. E voltámos a ter o rádio a pilhas. Eu fui comprar um rádio a pilhas e voltei a ouvir antigamente o rádio a pilhas com a sintonização, andar ali a fazer a pontaria, a pescar a frequência para ouvir aquilo que as rádios nacionais que têm outra estrutura e principalmente a Antena 1 que está. As antenas foram praticamente as únicas que não caíram. Sim. Que estão ligadas, digamos, ao mundo RTP, Rádio e Televisão de Portugal, que mantiveram e que acho que foi extremamente importante para informar as pessoas, para se saber o que é que se estava a ver. As televisões também, às páginas tantas, começaram a dizer que isto era uma espécie de apocalipse. Era muita coisa. Era um vírus. Vocês estão aí a conversar, eu estou a ouvir atentamente e estou a pensar que realmente na altura fiquei um bocadinho apreensiva, devo confessar. E realmente a rádio foi o único meio que conseguiu tranquilizar isso. E foi nesse instante que tivemos ainda mais consciência da importância da rádio, não é? E eu acho que sim, acho que o único problema que nós tivemos lá são os tais 15 minutos, não é? Pronto. Nesse sentido, acho que as rádios deveriam ter o apoio necessário para podermos dar resposta a uma situação dessas, porque só quem tem arcabouço para manter a rádio a funcionar é que conseguiu fazê-lo, e nós precisávamos realmente de... Mas deixa... Nesse sentido, eu acho que a política deveria mudar um bocadinho. Mas deixa-me dizer-te que a respeito disso, e eu que estou por dentro da APR, principalmente da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão, e também sei que a outra associação de rádios cristãs já se juntaram as duas no sentido de, para o ano que vem, aquele apoio do Estado à comunicação e ao audiovisual contemplar também essa situação. Não sabemos muito bem porquê, porque nós não podemos ter dentro do nosso edifício uma coisa a fazer barulho,
nem cabe, não é? Tem que se arranjar, se calhar, UPS maiores, tem que se arranjar uma solução. Mas a importância que a rádio teve alertou um bocadinho para aquilo que há anos me diziam, principalmente quando começou a internet, as rádios vão acabar, os jornais vão acabar. Pelo contrário, é verdade. E essa evolução que, por exemplo, nós na rádio e no jornal, e agora com esta terceira via, que é a imagem, quem tiver a acompanhar as coisas, as rádios, e muitas rádios em Portugal, a grande maioria delas estão a fazer, o digital hoje é extremamente importante. Mas nós somos os únicos que conseguimos neste momento dizer quantas pessoas é que estão aqui dentro. Não há nenhuma televisão, não há CMTV, não há aqueles... Nenhuma delas está cá. Porque se acontecer alguma coisa, e esperamos que não, se acontecer alguma coisa, e tivemos o exemplo o ano passado, quando aconteceu aquele problema aqui fora, que felizmente não teve danos físicos, apenas materiais, nós fomos os primeiros a chegar aqui e fomos os primeiros a dizer o que é que estava a passar, mesmo para tranquilizar as pessoas, porque havia pessoas, que foi se bem me recordo, foi por volta da hora do almoço. Até para recordar-te, foi o nosso antigo diretor, foi chamado ao canal Now para fazer uma entrevista sobre esse assunto. O jornal local foi chamado por um canal nacional para reportar o que se estava aqui a passar. Muitas das vezes acontece... Porque foi quem esteve lá no local, exato, na hora. Muitas das vezes acontece nas televisões nacionais, principalmente aparecer ali fotos da rádio tal, do jornal tal, e até essa situação, como aconteceu com o Luís Cruz, de ser chamado para fazer uma reportagem. E isso é extremamente importante. É o reconhecimento das rádios, é o reconhecimento dos jornais e da comunicação social, que aquelas rádios que foram resistindo, e ainda há muito para fazer sobre isso, porque todas as semanas são aprovadas mudanças de titularidade de rádios para os grandes grupos. Agora anda aqui não interessa dizer, mas anda aqui novamente um grande grupo que está a subir pelo país, já está aqui perto e que vai subir para o norte no país, e ainda agora foram admitidas mais 2 frequências. Eu não concordo com isso, acho que as rádios locais deveriam continuar a ser locais. Sim, perdem a identidade. Não quer dizer que tenhamos de ser a rádio local como éramos há 39 anos, quando fizemos a Rádio Dom Fuas. Nem temos de passar a mesma música que era passada. Podemos fazer perfeitamente bem um tipo de música generalista, como nós temos na rádio, mas temos as nossas rúbricas, termos os nossos, a todas as horas, estarmos a fazer o nosso pequenino telejornal, e termos as pessoas atualizadas no site, no Instagram. Acho que isto é um trabalho que é único. Atualizadas em relação à sua região. Exatamente. Há essa conexão direta que é tão imprescindível, não é? E lá está. Ao desaparecerem, desaparece também essa informação na hora, no direto, em tempo real, local, para as pessoas da região de Porto Mós, no caso. Vamos supor que esperemos que não é? Sim, mas só para terminar, foi muito mais fácil aos diretores e aos donos dessas estações de rádio venderem-nas do que se atualizar. É o caminho mais fácil. É mais fácil, quer dizer, chega aqui alguém e oferece-me €1 milhão ou €1,5 milhão por a rádio, esse é para €1 milhão pela rádio, isto a distribuir por sócios, e ainda dá aqui uma bagazinha a cada um, e é menos um problema que está aqui montado. Mas por outro lado, estamos a fazer com que as pessoas, nós temos 37 mil habitantes em Porto Mós, mais aqueles todos à volta, que nos ouvem, essas pessoas vão ficar sem mais um meio de comunicação. Eu acho que isso é muito importante. Os poucos que ainda sobrevivem na região. E o Estado tem que, uma vez por todas, olhar a sério, e ainda não foi neste Orçamento de Estado, políticas à parte, tem que olhar a sério para as rádios e para os jornais locais, porque eles não vão acabar, vão sendo minados e agregados pelos grandes grupos de comunicação social. Assim seja.
E perde-se grandes fontes de informação regional e local que são tão necessárias hoje em dia. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Célia. Agora passamos para uma entrevista que eu tive o prazer de realizar com o artista, o cabeça de cartaz desta noite, o Jimmy P. Vamos ouvir agora e já a seguir voltamos para uma pequena finalização desta emissão especial. Até já. Jimmy P é com certeza um dos nomes mais marcantes da música urbana em Portugal, com uma carreira que cruza o rap, o R&B e as sonoridades do afro. Tem construído um percurso sólido, autêntico e cada vez mais ligado às suas raízes, com projetos como A Bem Sonhado, Natal Urbano ou os mais recentes singles Fogueira e Aura. Chega agora a Porto Mós para atuar nas festas de São Pedro. Ele esteve à conversa connosco para falar do presente, das suas influências e do que o move enquanto artista. Jimmy P, como está a correr esta fase da tua carreira? Esta diria que é uma fase assim de redescoberta, porque eu sou um artista que tem mais de 10 anos de carreira, estás a ver? Já tenho 4 álbuns, tenho hits, tenho êxitos, tenho prémios, ganhei tudo e mais alguma coisa. Então chega uma altura que há quase essa necessidade de tu te reinventares, para não sentir que estás a fazer sempre a mesma coisa, não é? E eu fiz uma pausa mais ou menos de 1 ano e meio, à volta de 1 ano e meio, porque cheguei a uma altura que senti que as coisas que eu estava a fazer eram muito parecidas com coisas que eu já tinha feito ou que já tinha lançado e estava um bocado nesse loop criativo. Então fiz mesmo uma pausa, para viajar, para estar com a minha família, para ler uns livros e experimentar outras coisas, que é para depois voltar a ter vontade de estar em estúdio, de voltar à estrada, porque sentia que estava a entrar nesse loop em que já não era prazeroso fazer as coisas, estás a ver? Sim. E no fundo estava a perder um bocado a razão pela qual eu me tinha apaixonado pela música, estás a ver? E então precisei de voltar a sentir isso outra vez e de me sentir entusiasmado com as coisas que eu estava a fazer. Pronto, então para mim foi um bocado esse processo de recomeçar, sabes? E de te reencontrares, no fundo. Às vezes isso implica por voltares às tuas origens, voltares, sei lá, ao lugar onde tu cresceste, ou a sítios que te dizem, aos quais tu estás ligado emocionalmente, e depois acabam por trazer de volta essa magia. Pronto, eu estou neste momento, estou nessa fase assim, dessa paixão, dessa magia. Portanto, voltei a estar aí. Yeah. Então o Fogueira, uma das tuas músicas mais recentes, sentes que vem muito por aí, certo? Sim. Fogueira eu digo às pessoas que é tipo um cardio, estás a ver? É só para voltar a entrar no ritmo, antes de voltar aqui aos lançamentos grandes. Mas foi o primeiro som que eu gravei assim desta fase nova, e porque eu já não fazia sons destes há muito tempo e sentia saudades de me ouvir nesse registro, que foi o registro que me deu a conhecer as pessoas no início da minha carreira, estás a ver? Porque há sempre aquela coisa de que as pessoas associam a tua carreira às músicas que têm mais sucesso e mais êxito, né? E no meu caso associam muitas vezes aos sons que passaram na rádio ou que passaram na televisão ou tiveram nas novelas e não sei o quê, mas isso num universo de 150 músicas que eu lancei até hoje são 10, estás a ver? Portanto, há muito mais coisas além dessas músicas que são as mais visíveis. E pronto, e para mim era importante só voltar aí e fazer aquilo que eu me sinto bem a fazer, estás a ver? E apetecia-me fazer sons assim, fiz vários, achei que esse era um som fixe para um comeback e pronto, e o feedback desse tema tem sido brutal, porque também senti que os meus ouvintes estavam com saudades de me ouvir aí. Então direi que vem um trabalho diferente do que já criaste. Diferente é sempre, né? Porque tu nunca queres fazer 2 trabalhos iguais. Tu não queres fazer músicas que já fizeste nos outros álbuns, porque senão não estás a acrescentar valor nenhum, não estás a somar nada, né? Então, eu diria que se eu te conseguir resumir o que eu gravei até agora, que
há de culminar num álbum, algures num futuro próximo. Eu acho que descompliquei muito. Como artista que faz rap, nós temos sempre a tendência a escrever muito e ter muita informação. E acho que este meu processo tem muito a ver com descomplicar e ser o mais intuitivo possível, sabes? E não ter medo de, sei lá, de ir a estúdio e de soar ridículo em certas coisas, estás a ver? Portanto, não me inibi de todo de fazer ideias. Antes, se calhar, tinha uma ideia, mas por achar que se calhar não ia funcionar, não gravava. Hoje não, gravo todas as ideias que eu tenho e muitas delas até resultam em surpresas boas, que eu ouço no fim e digo, isto está mesmo fixe, estás a ver? E fico feliz por ouvir aquilo. E então, o processo nestas músicas novas que eu estou a fazer tem sido um bocado esse, é descomplicar e ser o mais espontâneo, o mais intuitivo possível, sem pensar muito nas coisas e ir muito atrás daquilo que é a vibração que a música sugere, sem pensar muito na escrita, o que é que eu vou escrever, nas melodias. Portanto, ponho aquilo a tocar, vou para o pé do microfone e começo a debitar, estás a ver? E esse processo é muito diferente de todos os que eu fiz até agora, porque sempre passei muito tempo na escrita e com muito cuidado e não sei o quê. E agora não, procuro só ser o mais espontâneo possível, estás a ver? E para respeitar o feeling, a vibração daquele momento, que é para não perder. E acho que a magia acontece aí, nesses momentos. Já passaste por palcos gigantes, mas também mantens uma grande ligação a projetos comunitários e educativos. Como é que isto funciona? Não, eu acho que eu sou naturalmente uma pessoa que gosta de servir, estás a ver? E sei que a posição e o lugar em que eu me encontro torna isso muito mais fácil. Então, eu acho que é tem um bocado a ver com o meu propósito de vida, né? Que não passa só por fazer música, passa sim por ajudar as pessoas que me ouvem e fazer o bem, acrescentar qualquer coisa de valor às pessoas, entendes? E então, eu acho que se eu estou num lugar em que eu tenho a possibilidade de levar as pessoas a ouvirem uma determinada mensagem e que é diferente, sei lá, no caso de um público mais jovem, né? Eles estarem na escola e na sala de aula ouvirem um professor a falar de violência no namoro, né? Outra coisa é ouvirem um artista que eles estão habituados a ver nos palcos, ou ouvir nas rádios ou na televisão. Acho que é muito mais impactante aquilo que tu podes fazer em meia hora a falar com essas pessoas do que se for uma pessoa que eles estão habituados a ver todos os dias. Estás a entender? Sim. Então, acho que é mesmo eu saber que estou numa posição e num lugar em que posso ter esse impacto. E, portanto, é algo que eu faço com todo o gosto e faço já de há 8 anos para cá, que estou envolvido em vários projetos desses e muitos deles até nem os publicito ou nem digo que estou envolvido porque são coisas que eu faço a título pessoal, sabes? E acho que é só poder contribuir e fazer o bem, né? Porque fazer o bem não custa. Nasceste no Barreiro, cresceste entre Paris e o Porto e tens raízes angoanas. Esta mistura cultural continua a influenciar a tua música? Se não foi a coisa mais importante que me aconteceu, foi das mais importantes, porque o facto de ter vivido nesses sítios permitiu-me estar em contacto com pessoas muito diferentes, sabes? E permitiu-me, acima de tudo, absorver. E mais do que isso, acho que deu-me a capacidade de não estranhar a diferença, estás a ver? E ver isso como uma mais-valia, porque na verdade todos os sítios onde eu vivi sempre senti que era um bocado a pessoa à parte ou outsider, porque sei lá, vivi em Paris, tive a experiência do que era ser um imigrante em Paris, né? Portanto, falava português, tive que aprender a falar francês, então, portanto, fui imigrante lá. Quando voltei para Portugal, vinha de França, portanto, jovem, negro, português, que viveu em França, mas então, até aqui, que era o meu país, me sentia quase um estrangeiro, estás a ver? E acho que isso deu-me um bocado essa permeabilidade e tornou-me mais maleável, no sentido
de aceitar e de absorver muito mais. E essa é a forma com que eu vejo a música. Não vejo a música como uma coisa que é estática e que cabe dentro de uma caixa e que cabe dentro de um género, porque para mim é muito mais a música do que o género, estás a ver? Sim. Não sou defensor do género. Acho que o que é a música tem que falar sempre mais alto do que o género em si. E acho que foi essa experiência de ter passado por vários sítios e conviver com pessoas de boas nacionalidades e culturas muito diferentes da minha, ajudou-me nesse processo e deu-me essa abertura, sabes? Eu não estranho, ok, sou um artista que faz rap e que pratica os géneros da música negra, mas não sou daqueles radicais que é incapaz de ouvir outro género de música, estás a ver? Portanto, vou sempre pela música, soa-me bem e é fixe, está tudo bem. Portanto, nunca vou defender o género em detrimento da música. E o que é que esperas deste concerto nas festas de São Pedro? Numas festas locais que acabam por ter um ambiente mais próximo do público? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou um artista que gosta de salas muito grandes ou de palcos muito grandes ou monstruosos, estás a ver? Não, eu sou um artista que gosta dessa proximidade. E é nesses universos que eu normalmente consigo prosperar, estás a ver? Eu gosto desses palcos, assim, mais pequenos, mais familiares, porque acho que o concerto que eu tenho, sei lá, eu vejo, por exemplo, sei lá, Calema vão fazer o Estádio da Luz, tipo, isso para mim é uma cena que eu admiro e respeito, estás a ver, porque acho que é um feito gigante, mas pronto, para perceberes a analogia, para mim, eu sinto que sou um artista de coliseus e não um artista de Altice Arenas, estás a ver? Porque eu gosto desse tipo de ambiente, mais perto, mais cozy, mais chegado, mais caloroso. E essas cenas assim muito grandes, acho que não têm propriamente... Não favorece a música que eu faço e também não favorece a experiência do concerto que eu dou. Portanto, eu gosto dessa proximidade. E nós estivemos em Lisboa quando foi a apresentação do cartaz. E pronto, estive lá com a Nena, estive com a Bia, tiveram lá os Anjos também, e de todos nós só os Anjos é que já tinham estado em Porto de Mós, e conversei um bocadinho com eles e eles disseram-me que foi dos sítios que eles mais gostaram de atuar. Então isso colocou logo a fasquia bué alto, tipo, quer dizer, uma pessoa já correu o país inteiro e ainda há cenas mais fixes para ver, portanto isso é incrível. Portanto, acima de tudo, eu este ano já vou começar a fazer um espetáculo novo, né? Um formato novo, e Porto de Mós vai ser o primeiro. Eu vou de férias agora, vou estar um mês de férias e depois é o primeiro concerto da minha tour. Então vai ser assim, vai ser um começo bonito. E é isso mesmo, é o primeiro concerto do Jimmy P depois destas férias. Cá em Porto de Mós ele vai apresentar o seu novo espetáculo com novas músicas e o que ele diz que é uma nova roupagem da sua carreira, que já está farto do que tinha feito anteriormente. Hoje ainda vamos ter o espetáculo dos Too Good a partir da meia-noite. O Jimmy P começa às 10h30 no palco das festas de São Pedro e os Too Good no palco Superboc. Também no palco Superboc, a partir da 1h30 temos o DJ Fó e a partir da meia-noite a avacada, como já é mais do que hábito. Amanhã, domingo, último dia das festas de São Pedro, começamos o programa às 9 da manhã com o 8º Encontro de Clássicos organizado pelo Clube Automóvel de Porto de Mós. Depois, também às 9 da manhã, começa os Trilhos Dom Fuas com o troféu de BTT de Porto de Mós, organizado pelo CCR Dom Fuas Bike Team, no Parque Almirante Vítor Crespo. Depois, às 11 da manhã, começa a animação de rua com o grupo de Zés Pereiras, Unidos da Paródia, no recinto das festas. Ao meio-dia abre o certame e das 14 até às 22 há Cantinho dos Animais e passeio de charrete, organizado por Yuri Gomes, no Picadeiro. E o que é que temos mais, Marta? Por volta das 15 horas temos a missa campal no Jardim Municipal, seguida da procissão de São Pedro, que vai passar por várias ruas da vila. Às 16 horas, animação com estátua viva. Por volta das 17 horas, o workshop de cultivo caseiro de cogumelos. Às 18 horas, o 34º Festival de Folclore de São Pedro, seguido da cerimónia de entrega de lembranças
e prémios do sorteio de São Pedro no palco das festas às 21h30. Às 22h30 acontece um dos momentos mais esperados do dia, o espetáculo com Tony Carreira, um dos maiores ícones da música portuguesa, o Eterno Romântico, como ele é conhecido. Estará com certeza cheíssimo no dia de amanhã para um espetáculo fantástico do Tony Carreira, com certeza absoluta. E depois terminamos com o espetáculo Piro Musical, lançado a partir do Castelo. Vai ser sempre um espetáculo fantástico e há muito para ver em Porto de Mós. Visite Porto de Mós, visite as festas de São Pedro, porque tem muita coisa para ver. Tasquinhas, desporto, cultura, artesanato, são muitas as atividades que pode visitar em Porto de Mós. Nós ficamos por aqui, despedimos-nos desta emissão especial da Rádio Dom Fuas em direto das festas de São Pedro, e amanhã estamos de volta novamente a partir das 20 horas. Foi um prazer partilhar este microfone contigo, Marta, e até à próxima, não é? Amanhã há mais, à medida que passam 3 minutos das 22 horas. Até amanhã. Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas. Com imagens no Facebook da Rádio Dom Fuas e do jornal Porto Mocense. Entrevistas com os artistas, conversas em direto com dezenas de convidados e diretos a qualquer momento de vários pontos do recinto. Patrocínio. Uma refeição rápida e saborosa em Porto de Mós? Venha ao Dom Vilas Café, na Avenida da Igreja, frente à farmácia. Encontra grelhados, tapas e petiscos variados a qualquer hora do dia. E não deixe de experimentar os nossos famosos caracóis. Dom Vilas Café, a melhor opção para uma pausa deliciosa em Porto de Mós. No talho Luvi Pedro temos para si as melhores carnes, os melhores enchidos e uma seleção de vinhos nacionais. Garantimos a qualidade dos nossos produtos e o sabor especial da nossa terra. Talho Luvi Pedro, em Porto de Mós, frente ao Espaço Jovem. Encomendas 244 027 045. Talho Luvi Pedro, um primor de talho. Precisa de reparar o seu telemóvel, computador ou televisão? Visita Pixel ao Rubro, a nossa oficina no Intermarché da Comeira Juncal. Os nossos técnicos especializados utilizam as melhores ferramentas e peças para garantir a reparação rápida e de qualidade. Pixel ao Rubro. Frutas Amado, a distribuir qualidade desde 1992. Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas.